Rapaziada do TikTok, esse vídeo vai ter que ser mais longo porque o TikTok, apesar de ser muito bom, é mais para vídeos curtos, beleza? Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Estúdio profissional é assim, é tudo no improviso. E vamos lá. Vamos contextualizar o que está acontecendo nesse exato momento, nas últimas semanas. Alguns dias atrás, o Trump havia afirmado que ganhou a guerra. Eu até falei no outro vídeo lá do TikTok que o Trump disse que ganhou a guerra, mas ele precisava dos países da OTAN para liberar o Estreito de Hormuz. Aí os países da OTAN, os países da Europa ali, né, França, Japão, tudo mais, falaram assim, irmão, essa guerra não é nossa, se vira aí. Aí o Trump foi lá e falou que os países da OTAN sem os Estados Unidos não são nada. Beleza. Agora, nos últimos dias, o Trump falou que o Irã tem 48 horas para liberar o Estreito de Hormuz. Eu já fiz outro vídeo do Estreito de Hormuz, vocês sabem. Eu fiz lá outro vídeo. E caso o Irã não libere o Estreito de Hormuz em 48 horas, os Estados Unidos atacariam as usinas de energia do Irã, beleza? Passado o prazo de 48 horas, o Trump vem de novo e fala que está negociando um possível cessar-fogo, um possível cessar-guerra com o Irã. E o Irã veio a público e falou que não, é mentira. O Irã não está negociando acordo de paz nenhum com os Estados Unidos, beleza? Cara, a questão é, as primeiras ações militares dos Estados Unidos foram muito boas, na minha opinião. Decapitou, né, matou o líder supremo, matou vários líderes da Guarda Revolucionária. Militarmente falando, foi uma operação bem sucedida, até como ele fez na Venezuela, né? Claro que a gente sabe que a Venezuela teve gente lá que entregou o Maduro, né? Milhões de dólares para entregar um cara. No Irã também, possivelmente isso aconteceu. Esses países, Estados Unidos, Rússia, Israel, eles têm agente secreto em todos os governos, em todos os exércitos. Isso é fato, a gente sabe disso, beleza? Só que, cara, a gente tem que saber também que contagem de CPF não é vitória de guerra, beleza? Você pode matar muitas pessoas, não quer dizer que tu ganhou a guerra. O que nós temos que pensar é no objetivo alcançado, que desde a gente pode saber assim do início que os Estados Unidos queria derrubar o regime do Irã. Só que não vai acontecer, porque o Irã já falou que não vai se render. E eu lembrei de outra coisa que é muito importante a gente saber. Quando a gente quer negociar alguma coisa, a gente não pode matar a outra pessoa diretamente, beleza? Porque se a gente matar a autoridade do outro grupo, isso vai gerar uma revolta daquele grupo ali e vai ficar uma briga do poder para ver quem vai suprir aquele vazio. E normalmente quem vai entrar vai ser um cara mais violento, mais sinistro, que vai dominar aquilo tudo e vai assumir no poder de novo. Que foi o que aconteceu no Irã. O, o Khamenei pai, ele era um cara mais pacífico, porque ele impediu o Irã de ter armas nucleares, beleza? O filho dele já é mais maluco ainda, ele não quer saber, o cara tá com raiva e o povo iraniano também tá com raiva, beleza? Outro ponto importante disso, que o Trump falou que vai atacar as usinas de energia do Irã. Cara, na minha opinião, isso aí tá partindo de uma escalada da guerra que vai ser mais preocupante. Por quê? Até o momento estava sendo uma guerra justa. Justa, entre aspas. Estados Unidos atacava e Irã atacava de novo. Estados Unidos e Israel atacavam a usina de energia, o Irã ia lá, atacava a usina de energia. Estava sendo uma guerra, uma escalada tranquila. Agora, quando a gente parte diretamente para ponto de usina de energia, começa a ficar complicado, porque da usina de energia para uma usina de dessalinização é um estalo. E por que eu estou falando isso? Gente, os países do Oriente Médio vivem no meio de um deserto. Vivem no meio de um deserto. Israel, o Irã, o Iraque, esses países vivem no meio do deserto. A fonte de água potável deles é simplesmente quase nula. Então eles são dependentes das usinas de dessalinização para poder beber água.
Se a gente está falando de uma escalada da guerra no nível de atacar a infraestrutura, inclusive para os civis, né? Uma coisa é você atacar uma base militar, outra coisa é você atacar um ponto importante para os civis do país. Isso vai gerar algo para mim que é algo desonesto, beleza? É que o Trump, ele não tá afim dessa guerra. Ele nunca esteve afim de entrar. Nunca esteve afim de entrar nessa guerra. E eu vou falar isso agora. Pelas declarações, a gente pode entender que o Trump não quer mais a guerra, beleza? Cara, a gente precisa entender que a popularidade do Trump diminuiu bastante com esse conflito. A questão do petróleo que eu falei no vídeo está caindo bastante porque o Irã está comercializando apenas na moeda chinesa agora. Ou seja, o império do petrodólar está caindo, porque os países do Oriente Médio estão sendo destruídos pelo Irã. Eles estão sendo proibidos de navegar pelo Estreito de Hormuz, falei no outro vídeo. E os iranianos começaram a política de comercializar petróleo na moeda chinesa, no yuan. Ou seja, o Estreito de Hormuz é um ponto fundamental para a economia global. Então, cara, os Estados Unidos está sofrendo uma derrota econômica assim brutal. E se o Trump sair dessa guerra, vai ficar feio para ele. Se ele continuar na guerra, vai ser pior para ele. Então, ele se meteu numa sinuca de bico sinistra, que ele achou que Irã ia ser igual a Venezuela. Não é. Então, eu não sei o que ele vai fazer. Eu sei que ele tá bem lascado. Cara, o que que eu falei? Os Estados Unidos não quer entrar nessa guerra. Ele não quer entrar nessa guerra. Mas por que que ele está nessa guerra? O diretor de contra-terrorismo da CIA era um cara chamado Joe Kent, beleza? Esse cara foi um militar do exército americano, muito condecorado, era um militar de alto nível. Ele lutou em várias guerras no exército americano. E ele falou assim: tô pedindo arrego, tô saindo fora. Essa guerra não é nossa. Então por que os Estados Unidos estão nessa guerra? Gente, se você não vive numa bolha, você sabe que recentemente foi vazado muitos arquivos, né, do caso do Epstein. Cara, para a gente entender a geopolítica de maneira global, é importante que a gente saiba o que é Mossad, beleza? O Mossad é o serviço de inteligência israelense. Eles são agentes secretos de Israel. Na minha opinião, eles são a inteligência mais sinistra do mundo, em termos de tecnologia, de inovação, de eficiência. Tem uma série da Netflix chamada O Espião. Se vocês virem aquela série, vocês vão ver o que eu estou falando. É uma série muito boa, recomendo. Conta a história do espião de mais alto nível da história da humanidade. Foi o Eli Cohen. Ele era de Israel, beleza? O que o Jeffrey Epstein fazia nessa ilha era isso. Jeffrey Epstein era um bilionário com fortes indícios que ele era Mossad, beleza? Ele tinha aquela ilha lá dele, a ilha do Epstein. Nessa ilha já foi o Donald Trump lá, foi várias pessoas influentes dos Estados Unidos, beleza? E nessa ilha eles faziam coisas erradas com crianças, com mulheres e rituais satânicos também. Isso está documentado. Se eu falasse isso há um ano atrás, todo mundo ia achar que eu era maluco. Hoje em dia está provado, beleza? A Honey Trap nada mais é do que você produzir provas contra uma pessoa. Porque depois que você tem essas provas, você pode chantagear a pessoa. Era isso que o Jeffrey Epstein fazia. Por isso que nessa ilha ia muitas pessoas famosas, muitas pessoas influentes, inclusive políticos. O Donald Trump foi pego nessa ilha fazendo coisas erradas com crianças. Eu vou falar assim, porque é uma coisa pesada de se falar, beleza? E como Jeffrey Epstein tem fortes indícios que ele era um agente secreto de Israel, esses arquivos todos estão aqui, ó, na mão de Israel. Então, o Trump nada mais é do que um fantoche de Israel. Porque a qualquer momento o governo de Israel pode soltar mais arquivos no ar. E em época de eleição vai ficar mal para ele. Tem amigos meus que dizem que os Estados Unidos entrou na guerra para ofuscar, deixar de lado todos os arquivos Epstein, beleza? Pode ser que sim, mas na minha opinião, além disso, o Trump está fazendo isso porque ele está sendo chantageado, beleza? Não tem outro motivo para isso. A economia dos Estados Unidos está caindo, a influência dos Estados Unidos no Oriente Médio está caindo, o petróleo que passa pelo Estreito de Hormuz está sendo totalmente controlado pelo Irã.
A população dos Estados Unidos não tá gostando do Trump. Até os próprios caras que elegeram o Trump estão criticando, falando que ele tá lutando por Israel, não pelos Estados Unidos. Tem até aquele caso do soldado israelense, o soldado americano, né? Que era um cara antigaço de guerra. E ele falou assim: pô, não vou lutar essa guerra não é nossa, eu defendo os Estados Unidos, não defendo Israel. O cara foi preso porque falou isso. Quebraram até o braço dele. Então, rapaziada, na minha opinião, os desejos dos Estados Unidos nessa guerra são nenhum. Só está sendo destruído economicamente, politicamente, ideologicamente também, porque aquela imagem que o mundo tinha dos Estados Unidos, fortão, imbatível, porque é a maior potência econômica, tá caindo por terra, beleza? Então, os Estados Unidos estão numa sinuca de bico. O Trump está fazendo tudo isso porque ele está sendo chantageado pelos arquivos do Epstein, que é uma das artes da espionagem mais antigas, que é chantagear com provas, beleza? Então, rapaziada, esse vídeo ficou um pouco mais longo, mas não tem como falar disso sem se expressar por mais tempo. Valeu, rapaziada, tamo junto.